Estamos começando esse bloco do Giro Esportivo trazendo um mergulho em uma das artes mais respeitadas do mundo, o Muay Thai. Conhecido como a arte das 8 armas, o Muay Thai nasceu na Tailândia há séculos, com origens que remontam aos campos de batalha. Muito antes de ser esporte, era a técnica de defesa dos guerreiros tailandeses, que utilizavam punhos, cotovelos e joelhos, além de canelas, como verdadeiras armas no combate corpo a corpo. Com o passar do tempo, a prática foi ganhando regras, rituais e se transformando no esporte nacional da Tailândia. E foi lá na Tailândia, no ano passado, que uma conquistense de 19 anos brilhou e se tornou uma das melhores do mundo na sua categoria, trazendo para nós a medalha de bronze. Mas esse esporte tem muita gente famosa que pratica ou que já praticou. Por exemplo, nós temos aqui, tendo como base o Muay Thai, o Anderson Silva, o lutador de MMA, que foi uma das feras por muitos anos, imbatível, né? Ele também utilizava o MMA, no MMA, o Muay Thai aí como a base da sua luta. O José Aldo também, que tem uma potência de chute maravilhosa, né? Enfim, Cosmo Alexandre, tem muita gente que vem fazendo aí a história do Muay Thai no Brasil. Mas hoje a gente vai falar especificamente, né, dessa menina, dessa jovem conquistense, a Juliane Brito, que já esteve com a gente aqui outras vezes, e eu quero que ela faça um caminho aqui para o Giro, porque eu falei com ela quando chegou, toda vez que ela vem aqui é uma notícia boa, então que venha mais vezes aqui no Giro. A gente falou da outra vez que ela se classificou para o Campeonato Mundial, e ela me ligou essa semana e falou assim, além do Mundial vai ter uma outra diferença aí, eu vou passar um tempo na Tailândia, no berço do Muay Thai, para aprender mais, para, enfim, né, trazer mais coisas boas. Junto com a Juliana, está com a gente aqui o treinador dela, o Sagat, né, Fábio Sagat, ele que vem falar um pouco sobre que trabalho que dá essa menina para ele, né, enfim. Vamos falar a partir de agora com os nossos convidados aqui no Giro Esportivo. Seja muito bem-vinda, Juliana, é um prazer recebê-la, você sabe, já lhe falei isso, eu quero que você faça sempre caminho aqui para o Giro Esportivo. Bom dia, Júnior, bom dia a todos que estão ouvindo e assistindo, é um prazer estar aqui de novo, principalmente com notícia boa, né? Depois daquela vez que eu vim aqui por conta do Mundial, também já participei do Campeonato Brasileiro, consegui me consagrar campeã brasileira, e agora estamos aí à espera do Mundial, de poder lutar na Tailândia, adquirir essa experiência, tenho certeza que vai ser uma experiência nova e muito especial para mim. Pois é, eu quero, antes da gente começar a falar um pouco sobre essa sua próxima, vamos dizer assim, disputa, seus próximos desafios, eu quero dar um bom dia aí para o professor Fábio Sagat, que eu só conhecia de nome, que a Juliana fala sempre desse professor, e aí a gente quer dar um bom dia e agradecer pela sua presença. Bom dia, professor. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui falando um pouco do nosso trabalho e de ser bem recepcionado, né, pelo senhor, pela moral que você deu aí pra gente, pro trabalho da gente. Da outra vez que a Júlia veio aqui, inclusive eu divulguei até no Instagram, né, a matéria, o trabalho do senhor aqui. E como eu falo, às vezes a gente faz coisa por pessoas, eu faço como se eu estivesse fazendo por mim, né, mediante a minha fé, né? Sim, claro. Um próximo como a mim mesmo, meu semelhante como a mim mesmo. Então, Júlia é fruto do nosso projeto social lá, que o mestre Ney tá à frente, né? Sim. Que é o faixa preta de jiu-jitsu. E ela é uma das nossas atletas lá do Muay Thai, né? Treinou Muay Thai comigo. Hoje eu tenho o meu espaço, né? Ela tá comigo, vai fazer 3 anos que ela tá comigo. Foi vice-campeã brasileira, 3º lugar no WMO de Muay Thai, na Tailândia, no berço. E o ano passado, 2025 também, ela foi campeã brasileira de Muay Thai. Pois é, uma pessoa que está no auge da juventude aí, sim, já conquistando esses resultados internacionais, é uma perspectiva de uma carreira dentro desse esporte muito bacana, né, professor? Muito, sim. A Juliana é uma menina muito dedicada. Eu falo para os atletas, né? Você quer ser um atleta mediano, você treina como um atleta mediano. Sim. Se você quer ser um atleta profissional, você tem que treinar como um atleta profissional. Eu cobro deles que eles treinem, que eles durmam cedo, se alimentem bem. Claro, poxa, a gente tem muita dificuldade por questões, a gente não vive do esporte, né? Sim, infelizmente, né? Se bem que agora eu tô vivendo meu esporte. Eu pedi demissão no meu trabalho mesmo, sim, pra viver do esporte. Coloquei meu centro de treinamento
hoje eu posso oferecer, se eles quiserem treinar quase 24 horas por dia, eu tô lá para treinar com Sim. eles 24 horas por dia. E 2025, agora 2026, tem agora dia 30 de maio, tem o MG Open, que é um evento aqui na nossa cidade. Sim. Né, que tem como diretoria ali presidente o Marlon Oliveira, né? E que eu tô há alguns anos já com ele fazendo esse evento. A gente traz atletas de fora, alguns atletas daqui da cidade para mostrar um pouco do trabalho deles. Sim. Porque assim, eu tenho uma forma de entender as coisas. Não é eu que tenho que crescer, é o esporte que tem que crescer, com certeza, né? Tô trazendo verdade. agora um atleta da Tailândia, inclusive, Leandro Douglas. Vai estar aqui dia 9 e 10 de maio também, dando seminário aqui. São 2 dias de camping, né? 3 horas de camping. Sim. Cada dia. E o que acontece? Eu quero que o esporte cresça. Eu quero fazer o nosso esporte um pouco mais conhecido, sabe? Tô buscando fazer isso, não só com os meus atletas, não só com a minha equipe, mas trazer conhecimento para todas as equipes da cidade e da região, né? Sim. Juliane, sempre quando você vem aqui, a gente percebe em você esse desejo de realmente de crescer no esporte, de treinar, de lutar, de viajar, de rodar esse mundo aí, mostrando a sua arte e representando a nossa cidade. E é isso mesmo, né, que o professor está falando. É uma vida de um atleta, depende do que ele quer para a vida dele, né? Se você quer ser um atleta mediano, como falou o professor, treina um pouquinho ali, vá para sua casa, justamente. não durma bem, não se alimente direito. Mas se você quer ser um atleta de resultado, aí existe sacrifício, né, Júlia? Isso. Eu acho que você tem que sacrificar muitas coisas antes de poder chegar a um certo auge, assim. Porque, às vezes, tem muita gente, muito atleta, que quer viver uma vida de festa, de farra e quer ser campeão ao mesmo tempo. Sim. E eu sinto que isso não acontece. Não significa que você não possa curtir o seu momento, o momento da vitória, mas eu acho que tudo exige um foco. Então, se você quer vencer, se você quer ser grande, você tem que ter foco nisso. Então, é treinar, se dedicar, não ter um certo ego de eu já sou bom, eu não vou mais treinar. Porque a vitória, ela vem de treino. É treino constante, todo dia, 24 horas por dia praticamente. Então, um atleta hoje que quer crescer, ele tem que realmente viver de treino. E é uma coisa difícil, não é fácil você viver de treino hoje, porque vem o cansaço, vem os dias que você não está disposto. Então, é sempre manter constância, né? É ter disciplina para você poder chegar onde você quer. Eu me lembro que quando você veio aqui a primeira vez, a gente falava sobre... da segunda vez, a gente falava que você, quando foi para o Mundial, você era uma franca atiradora, você era desconhecida, Sim. Ninguém sabia quem era a Juliane, e de repente você chega lá e conquista a medalha de bronze. Aí você volta para o Brasil e foi para o brasileiro. Aí eu te falei, agora você vai ser a atleta a ser batida por todo mundo, porque você vem de um Mundial maravilhoso, né? E ninguém bateu, quer dizer, você foi campeã brasileira e conquistou essa vaga de novo. Quer dizer, se você relaxa por causa da medalha e tal, de repente você chegava no brasileiro e nem se classificava, né, gente? Porque às vezes você está vindo de um momento bom, Sim. Você quer surfar naquele momento e aí você esquece das outras obrigações. Então, é sempre aproveitar o momento, curtir o momento e lembrando de uma próxima obrigação. Agora eu estou me programando para ir para a Tailândia, mas independente do resultado que aconteça quando eu for para lá, que eu espero que sejam muitas vitórias, mas independente do resultado, quando chegar e trabalhar de novo, porque em outubro, se não me engano, dia 3, né? A gente tem um compromisso em São Paulo. A gente vai lutar um stadium aqui na cidade de São Paulo. E mesmo estando lá, treinando já com foco em outros compromissos. E você vem de uma sequência de competições, de resultados positivos. E ainda assim você me falava que você vai para a Tailândia não só para o Mundial, né? Você vai passar um tempo lá. Isso. Qual é o objetivo, né, de vocês quando articularam essa ficada lá por esse tempo? Principalmente para adquirir experiência, né? Estando no berço do Muay Thai, eu acho que experiência é algo que é inevitável que seja adquirida. Com certeza. Então, poder lutar com os melhores, porque lutando lá, independente do resultado, você vai estar lutando com os melhores. E isso, querendo ou não, é uma experiência muito grande, porque se você vence, você venceu porque lutou com o melhor, e aí o seu nome cresce. Claro. E mesmo que você perca, você perdeu lutando com o melhor. E então a experiência, com ele também, né? A experiência é muito grande, é muito vasta, principalmente nos treinos de Muay Thai. Aqui no Brasil hoje, na maioria das academias,
1 hora de treino. E lá são 8 horas de treino, 4 horas pela manhã, 4 horas pela tarde. CLT da horário comercial. Horário comercial. É horário comercial. Então, por isso, de tanta experiência, por isso que a gente vê os atletas de Muay Thai muito duros. É o foco demais. Isso, 4 horas de treino eu acho que é meio punk. Quando eu fui pra lá, quando a gente tava lá, nessas 4 horas de treino eu perdi, foi 2,5 kg, né? 2,5 kg eu consegui perder em 4 horas de treino. Nossa. Porque lá, além de muito quente, o treino é muito puxado. Então, mas também a experiência que você ganha ali é outro nível. Sem dúvida. E aí é um desafio bacana, né, professor? Porque além dessa questão de aprender no berço do esporte, é trazer depois para cá, né, para nosso país. Sim. Como eu falei, né, a gente vai buscar conhecimento para que a gente possa dividir com pessoas. Sim. Com pessoas. Como eu falo, às vezes a gente não é nem da mesma equipe. Como eu falo com os meus atletas aqui, a Juliane, que é uma das pessoas que presencia isso. Eu procuro trazer para dentro do esporte, trazer para a nossa região e para atletas de cidades circunvizinhas o conhecimento, sabe? Agora há pouco mesmo fui convidado para dar um seminário em Feira de Santana, Jequié. Sim. Então, para você ver, às vezes o pessoal de fora tem essa boa vontade de disponibilizar o tempo, o financeiro, para poder aprender, né? Porque é o que a gente faz, a gente vai para o outro lado do mundo, que é na Ásia, buscar o conhecimento. A Juliane vai lutar, tem, eu acho, mais uns 2 atletas que vai também para lutar. Eu também vou para lutar. Sim. Eu quero lutar, tem alguns eventos lá que eu tenho interesse em lutar. Não porque são eventos renomados, mas porque são eventos com a qualidade de Muay Thai que eu almejo, sabe? Sim. Como o Júlio falou, diferente daqui de nós do Brasil, o Vala da América, né? Você vem fazendo bons resultados na luta. Se você perder, você não presta. É verdade. Mas em qualquer esporte, né? Isso é na América. Difícil. Você sabe como é que é lá na Tailândia? Juliane é campeã mundial. Se ela lutar com outra menina e a menina perder para ela, essa outra menina tem a oportunidade de lutar com outro campeão, com outra campeã. Ou seja, você é bem visto porque você subiu lá e fez guerra. Porque o nosso esporte ele é baseado em guerra. Sim. Entendeu? Sim. Um combate hoje com regras, né? Que é esporte de ringue, não acho, mas é um esporte de ringue. Isso. Né? Então, assim, ele abre portas, ele dá a oportunidade de você enfrentar o melhor. De repente, você não é o melhor aqui no seu país, você vai pra lá, você tem a oportunidade de lutar com um cara que é a máquina que bate de todo mundo. Sim. Sabe? Então, eu acho que isso valoriza o atleta, valoriza o esporte, o conhecimento, a vontade do atleta. Com né? certeza, não tenha dúvida disso. Imagina você tá num timezinho de bairro e você tiver a oportunidade de jogar com o Flamengo, né? O Palmeiras. Com certeza. Então, isso dá uma oportunidade de você ter uma visibilidade, de conseguir um patrocínio, de você ser visto realmente como um guerreiro. E quantos meninos, né, que de repente isso acontece por um acaso e se transformam em grandes atletas, sim, né? Sim. E aí a gente vê por outro lado também tantos que nasceram, entre aspas, né, num berço de ouro, com a família com a melhor qualidade de vida e tudo mais, e que não consegue ir à frente, porque de repente ele não assume o esporte dentro daquilo que o esporte exige, para que ele seja bom. As responsabilidades. A responsabilidade a gente sacrifica o rolê às vezes com a família. Com certeza. O lazer, ele tá com a família, às vezes uma festa, um almoço, um jantar, às vezes você tá presente, mas você não pode, você se abdica até de comer, de beber muitas das vezes. Com certeza. Eu tenho, que é a parte mais difícil. Tem uma história que aconteceu comigo, um ex-colega de rádio, nosso saudoso Wilson Marcílio, eu trabalhei muitos anos com ele lá na Bandeirantes. E aí ele falava assim, Magrelo, não sei por que ele me chamava de Magrelo, ele falou assim, Magrelo, é o seguinte, tudo que você fizer de exagero, quando você chegar com 35 anos, seu corpo te devolve com dor. Verdade. Gente, ele me falou aquilo assim, brincando, e eu nunca fui de exagero, mas a gente que trabalhava no rádio naquela época, a gente virava à noite transmitindo eventos que estavam acontecendo. Vai ter uma festa com uma banda no clube desses aqui que tinham na cidade na época. A gente passava até 4, 5 horas da manhã trabalhando. E aí no outro dia chegava em casa, tomava banho, café e ia trabalhar de novo. E aí ele falava, tudo que a gente está excedendo aqui a gente vai sentir depois. Com o atleta é a mesma coisa. E eu até diria que é um pouco mais difícil, porque o atleta não é só a questão de ter ficado acordado e fazendo uma coisa ou outra, mas é porque ele tem que exigir do corpo dele que é o alto rendimento, né? E aí, se ele vai, fica até de madrugada, bebe e tal, resultado, ele vai ter uma dificuldade no esporte. Justamente. É aquela parada que a gente falou, né? Vai ser um atleta mediano. Se você não tiver a mentalidade de campeão, né? Que é de você se abdicar de muita coisa. Eu sou representante de uma equipe de Belo Horizonte, do Mestre China, né? Meu
minha referência aí de liderança dentro do Muay Thai. Sim. Porque eu também sou faixa marrom do mestre Ney Brutus, que é faixa preta de jiu-jitsu. Sim. E ele me falou algo, ele falou: Sagat, quando eu ainda estava competindo muito, ele falou: Sagat, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que dormir como atleta, comer como atleta e viver como atleta. Você tem que se abdicar de muita coisa. Às vezes e eu sempre fui um cara muito disciplinado. Você tem uma ideia, eu moro lá no Coveimão. Eu saía do Coveimão, vinha pro centro, onde eu trabalhava na loja, saía da loja e ia pra Vila Serrana 3 correndo. Nossa. Pra poder chegar lá e treinar. Você tem disciplina. É isso. Porque não a gente fácil, tem que saber, não é, irmão? Trabalhar 8 horas de pé e você saber onde você quer chegar. Você que está assistindo a gente que não conhece Vitória da Conquista, a referência, ele praticamente atravessava a cidade, né? De um lado a outro a metade da cidade até chegar no centro e depois a outra metade para voltar, que o Barque é num lugar completamente oposto ao bairro, né, que ele saiu. Então é realmente um esforço fantástico. Um sacrifício. Né? E detalhe, eu não sou um menino mais, eu tenho 37 anos, faço agora dia 14 de maio. Pois é, então assim, e aí você continua tendo seus resultados, a sua possibilidade, tá? Por quê? Porque você é um cara que se cuida e se cuidou sempre, né? Sim, sim. E a Júlia também vai nessa expectativa aí agora de crescer ainda mais nesse esporte, né, Júlia? Você que é muito jovem, você veio da outra vez com uma menina, me esqueci o nome dela. Tainá, e a gente viu o olho dela brilhando quando você falava. Porque faixa roxa de jiu-jitsu. Exatamente. Aí ela falando assim, poxa, Júlia, de repente, né, é referência, porque você tem essa caminhada. E ela, com certeza, e vários que participam do trabalho social de vocês, se espelham nisso. E é por isso que eu falo que, além dessa exigência do esporte, de uma dedicação, eu acho que muitos atletas não entenderam. Eu vou dar um exemplo que é muito clássico e eu falo isso sempre. Neymar é a maior decepção que eu tive no futebol. Sempre falei que ele nunca chegou a ser craque. Porque muita gente considerava craque porque dribla, porque isso. Sim. Eu falei, não, mas para mim o craque não é o cara que só é bom no esporte. É o cara que dá exemplo. Porque meu filho fala, papai, eu gosto de Cristiano Ronaldo. Eu falei, beleza, você foi bem. Porque Cristiano Ronaldo é um cara que, para o esporte, ele já tem uma certa idade, mas se cuida, treina, não vive em farra e tal, não sei o quê. E aí ele viu um coleguinha dele que gosta do Neymar. Pô, nada contra, sim, né, sim. e tal. Aí ele falou, pai, Neymar. Eu falei, Neymar não é bom por isso, isso e isso. Sim, sim. Não é só o drible, mas é o exemplo que ele dá lá fora. Eu não quero nunca, meu filho não vai vestir uma camisa do Neymar Júnior, a não ser quando ele crescer e que se ainda lá lembrar que existiu. É isso. O próprio Neymar está cavando o esquecimento dele, porque ele não soube aproveitar o que ele tinha de bom, que era o futebol dele, por causa das farras e tantas coisas que ele se envolveu nesse tempo, né? E agora está muita gente querendo ele na Copa. Eu não vejo a menor necessidade, porque ele não vai contribuir, porque ele não tem a disciplina que os outros têm. Eu vi Vampeta essa semana falando um negócio que eu achei incrível. O Vampeta falou assim, imagina se eu ia querer Neymar na Copa, se eu fosse um cara da minha posição. E aí diz que tem jogador da seleção pressionando o Ancelotti para convocar. Aí o cara falou assim, pô, o Vampeta, que jogou aqui no Vitória, enfim, foi seleção, foi campeão mundial, ele falou assim, rapaz, eu ia ser o primeiro a brigar para não ir, sabe por quê? Porque se fosse um cara da minha posição, eu falo assim, pô, bicho, eu ralo pra caramba, chego na seleção, agora tu quer trazer um cara que não tá fazendo nada para botar aqui como medalhão. É isso, filho. Entendeu? Quer dizer, então a gente precisa entender que o esporte, o exemplo que você dá, passa por gerações. Justamente. Você se vai, seu tempo aqui na Terra termina e as pessoas continuam falando. Você para de repente de lutar, de exercer teu esporte pela questão da idade. Sim. E teu exemplo vai continuar. O primeiro giro esportivo aqui nesta casa, aqui na Mega Rádio, porque eu fiz esse programa há 8 anos na USB-FM, o primeiro programa aqui, eu fiz questão de abrir o programa entrevistando o Dalmácio do Carmo, que foi o cara que trouxe o judô para a Vitória da Conquista. Dalmácio, ele foi o cara que trouxe, que revelou um monte de gente que não mais está na ativa pela questão da idade, enfim, né? Sim. Mas todos os judocas de Vitória da Conquista, quando você vai falar, tem uma referência sempre a ele. Por quê? Porque foi um trabalho extremamente de dedicação e muito bem feito. Para o senhor ver, tá aqui a Juliane, que sempre ouvi isso. Hoje, por sinal, dei aula agora às 6 horas da manhã, tinha um amigo meu, faixa roxa, policial, militar, estava lá com a gente treinando, e eu falando sobre a filosofia que eu passo para os meus atletas. Uhum. É assim, ó, não me importa quem você é em cima do tatame, e sim quem você é fora. Sim.
Porque em cima do tatame é como qualquer matéria que você vai estudar. Se você tem dificuldade, você estuda. Com certeza. Só que assim, imagina que eu tô treinando alguém aqui, esse alguém não tem uma boa conduta fora do esporte. Fora do meu tatame. Ele vai lhe dar problema. Vai me dar problema. Com certeza. Vai ser uma pessoa que não vai trazer benefício nenhum para a sociedade, sabe? Isso aqui são princípios que eu passo para os meus atletas, sabe? Independente de quem você seja, cor, credo religioso, opção sexual, você tem que ser uma pessoa melhor para a sociedade, cara, sabe? Princípios, né? Você tem que deixar seu exemplo, né? Não é isso? Que existe uma frase que diz que palavra convence, mas o exemplo arrasta a multidão. É né? isso. Aqui, ó, quando eles vão fazer corte de peso, eles vão fazer o corte de peso, eu corto o peso junto com eles. Ela, por exemplo, a gente foi pra Tailândia, chegou lá, ela tinha que fazer o corte de peso, ela ficou sem comer e sem beber água. Fiz a mesma coisa que ela. E não era pra você, Luta, era pra ela. Era pra mim. Mas o exemplo pra quem entendeu? você treina. Ela vai correr quando a gente vai correr. Vai correr, eu não mando eles ir correr, vai correr. Galera, tem um corridão, bora correr junto. Nossa. Tem um atleta nosso que vai lutar agora aqui. Aí, por exemplo, agora o Bento Navalha, tá lá na Tailândia, tá online aqui, ó. Aí, ó. Valeu, acompanhando a Bento, gente. tá aí. Do outro lado, brasileiro também, tá na Tailândia e tá acompanhando o trabalho do senhor aqui também. Bacana, né? Bacana demais. Então, assim, a gente consegue trazer resultados positivos fazendo. Sim. Né? Motivando as pessoas com as nossas atitudes, não com palavras. Às vezes você vai lá falar umas palavras bonitas, mas na prática o cara não é aquilo, né? Aí você fala assim, não, você tem que se cuidar, não beba, não perca a noite. Aí o cara lhe encontra caído na rua, morto de bêbado. Eu nunca mais ia na sua academia. Hoje eu sentei hoje para esses meninos no treino. Justamente isso, eu falando para eles, né, que um treinador esses dias perguntou se eu não queria um F1. E eu fiquei perdido, o que é F1, cara? Só que ele falou chapada, aí eu falei, maconha. Aí eu falei, não, irmão, eu não sou usuário, mandei um áudio pra ele, falei, eu não uso nada, eu não bebo, não fumo, não perco noite. Meu rolê é com os meus atletas que eu treino, ou com minha família, se eu tiver com minha família, porque se eu não tiver, eu também não quero. Sim. Sabe, eu sou um cara muito família, quem convive comigo, com certeza, sabe quem eu sou. Você entra na minha rede social, minha foto é só com os meus amigos de treino, com os meus alunos, meus filhos, ali, minha família, minha esposa, minha mãe, meu pai, com minha sogra. Pois é, eu fico feliz, Sagatti, de receber sempre pessoas aqui no programa vida, né? Que tem essa visão do esporte, que eu sou um grande defensor do esporte. O Giro Esportivo não surgiu para falar de futebol, ele surgiu para falar de esportes, e principalmente os que não têm espaço na mídia. Verdade. Né? Eu me lembro que quando a Juliane veio aqui a primeira vez, a primeira coisa que eu fiz, quando ela botou o pé para fora ali, eu entrei no WhatsApp e espalhei para toda a imprensa da cidade. Depois a TV ligou, foram fazer matéria. TV Sudoeste, TV West. Então, assim, por quê? Porque a gente entende que é preciso se abrir esse espaço. Isso. Né? Ainda mais aqui em Conquista, dependendo, se for depender de serviço da prefeitura para algo, de político no geral, é muito difícil. Quando a gente foi para a Tailândia, foram 8 vezes, não foi? Que a gente foi na Secretaria de Esporte tentar algo, e todas as vezes, na maioria, a gente nem sequer foi recebido. E nas que a gente foi recebido, em todos os ofícios que a gente levou, a resposta foi não, para tudo. Sim. Então, dependendo de política, que hoje é muito difícil. Quando a gente foi, o que mais nos ajudou foi a imprensa, divulgando, e as empresas privadas, que foi onde tomaram iniciativa, que ajudaram a gente em vaquinha, em rifa, em patrocínio, que foi quando a gente conseguiu juntar, porque a gente tinha um prazo para comprar as passagens e era 15 mil. Nossa. Então, você tirar 15 mil assim do nada, a gente não ia conseguir se não fosse o apoio, principalmente das mídias sociais, que foi onde divulgou tudo, ajudou a gente a conseguir patrocínio. E se fosse realmente depender da prefeitura, ia ser algo que acho que a gente estaria até hoje esperando. Pois é, Conquista é uma cidade que respira esporte, né? Todos os tipos de esporte. A gente sente muito isso aqui na cidade. Eu tenho 42 anos completados, né? Tem 3 dias trabalhando em parabéns, rádio. Feliz 42, aniversário. não, de rádio. Parabéns, se eu estiver aparecendo com 42, tá ótimo. 42 anos em rádio e lutando pelos... Quando eu entrei no rádio, quando o McDonald's me chamou, eu falei, Mac, a primeira coisa que eu vou lhe dizer, eu não vou entrar para falar de futebol, eu vou falar de esporte, que é muito maior que o futebol. E aí foi nosso início no rádio. Então é exatamente por isso. E a gente lamenta que historicamente tem sido sempre assim. Muito difícil. Muito difícil o patrocínio, muito difícil o apoio de poder público, enfim. Mas o esporte tem sobrevivido por causa da garra daqueles que praticam. Agora, essa falta de apoio no esporte é mais aqui em Conquista. Quando a gente foi pro Mundial, a gente conheceu um pessoal de Francisco Morato, né?
Do Acre também. Do Acre. O pessoal, a prefeitura, a própria prefeitura, não foi nem governo do estado, foi a prefeitura que juntou ali um dinheiro, mandou para eles um valor, tanto para passagem, foram 4 atletas, né? 4 atletas e uma professora, no total 5 pessoas. Então eles custearam tudo para 5 pessoas. Estadia, e é uma cidade muito menor do que Conquista. Sim. Francisco Morato é muito menor. Então, aqui em Conquista falta muito disso. A prefeita, hoje em dia, ela consegue enxergar mais só a parte ali, Candeias e Olívia Flores. E aí, quando se fala de todo o resto sobre a cidade, não se enxerga mais nada. Nos fala de esporte, de infraestrutura, principalmente cultura. Uma coisa que tem em outras cidades que aqui não tem, que é por parte da prefeitura, que é o Bolsa Atleta, que o governo oferece, mas que as prefeituras também oferecem. E aqui em Conquista não há a mínima possibilidade disso acontecer, porque a gente já procurou várias vezes por isso aqui, e a alegação deles é sempre que não tem dinheiro porque é cultura e esporte. Aí agora colocaram uma secretaria só de esporte. Vamos ver aí no decorrer do tempo o que vai acontecer. Pois é, no ano passado eu entrevistei o secretário, ele disse que como era o primeiro ano e a secretaria já surgiu no meio do exercício financeiro, não tinha verba específica para a secretaria. Isso. Agora já tem. Então, assim, a gente vai... Porque o que eu vi realmente, muitas coisas sendo feitas foi em campo de futebol society, em trocar grama ali. É importante, mas não é só isso. Tem uma fala que eu jamais vou esquecer. Pedro Alexandre Jardim. Todo mundo conhece como Pedro Massinha. Massinha me falou uma vez numa entrevista, no ano de 2004, 22 anos atrás. Ele falou assim, Patente, Vitória da Conquista não tinha nem um ginásio. A gente levantava 5 horas da manhã, ia treinar no clube social, ia treinar na quadra do Diocesano, ia treinar no centro integrado, ia treinar na escola normal. Um frio que fazia em Conquista absurdo. Conquista hoje tem quase 20 ginásios. E o esporte de Conquista está escondido. Verdade. Você não tem os campeonatos escolares, você não tem as grandes competições. Quando eu fazia o fundamental e o ensino médio, no dia de um intercolegial, não tinha aula. Os professores todos desciam para o ginásio de esporte com seus alunos para a gente entender que o esporte era importante. Verdade. E hoje a gente não tem. O que falta aqui em Conquista é muito um centro esportivo. Sim. Que abranja todos os tipos tanto de artes marciais quanto esportes no geral. Claro. Tanto futebol, judô, karatê, taekwondo, muay thai, jiu-jitsu. Falta muito isso. Aqui tem muito talento e o que falta é ser descoberto e apoiado pela prefeitura. E às vezes já foi descoberto por outros lugares. A gente tem jogadores de basquete do Brasil jogando no Novo Basquete Brasil, na NBB, mas nunca jogou aqui. Aí, aquele menino que teve aqui há pouco tempo atrás, daqui de Conquista, que está em Belo Horizonte, que joga no City, né? Exatamente, City, né? exatamente. Eu conheci ele, aquele menino, tudo que ele vai fazer, ele me manda no Instagram. Ele e o pai dele, eu gosto demais deles. Sim. Eles vieram aqui, quando ele veio de BH, eles vieram aqui. Pois é. Pra você ver, uma criança, aquele meninozinho que eu te falei, eu usei o Cristiano Ronaldo como um exemplo para ele. Trocando uma ideia, ele veio treinando atleta de competição de porrada, usei um termo, né? Expliquei para ele, falei, você quer ser mediano ou você quer ser referência? Ele falou, não, eu quero ser o top, eu quero estar no topo. Eu falei, essa é a mentalidade, não sendo desrespeitoso com os outros, mas você dar o seu melhor todos os dias. É isso. Sabe? No futebol, no caso, né? A gente não vê muito aquela questão do ser passado valores, princípios, que a luta faz isso, né? Difícil, eu falo a luta no termo geral. Gente, eu acho que todo esporte que vem sabe, de Japão, China, Tailândia, a cultura, orientais, né? Os orientais são maravilhosos, quer dizer, a disciplina. O professor Hudson teve aqui recentemente, professor falando de judô, ele falou assim, olha, Patente, meu aluno, antes de entrar para aprender o primeiro movimento, não, foi o professor Dalmácio, antes de ele aprender o primeiro movimento do judô, ele vai passar várias aulas ali conversando, vendo algumas outras coisas, falando de disciplina, falando dos princípios, né, que regem o judô, para depois que ele se apoderar disso, ele entrar para uma luta, porque senão vai virar uma briga. É isso. Né? Ó, para você ver isso que o senhor está falando, eu não ensino meus atletas a pedir permissão para subir no tatame. Eu não ensino. O cara chegou hoje, eu não ensino. Mas todos os atletas que treinam comigo fazem isso. Sabe por que fazem isso? Porque eles veem eu fazendo. Quando eles estão em cima do tatame, eu peço permissão para subir no tatame. Sim.
mesmo sendo, né, liderança e tal, eu peço permissão, licença. Ou, por favor, mestre, você pega o sumo no tatame. E a gente, quando a gente fala isso, até é interessante que você que está assistindo a gente, teve uma cena das mais lamentáveis que eu vi recentemente. Eu não lembro qual foi o esporte, eu sei que era de luta, e que o cara ganhando de 7-0 a luta, faltando 1 minuto para acabar, o adversário se mordeu. Ou eu vi isso, eu já tinha visto. No jiu-jitsu. Ele se mordeu, gritou, o árbitro encostou e ele disse que tinha sido mordido e o outro atleta foi desclassificado e ele ganhou o título. Eu vi isso. Ele pode até ter ficado com a medalha, mas ele foi assim, o Brasil inteiro condenou a atitude dele, porque esse vídeo viralizou em todas as redes sociais e mostrou que em qualquer esporte a gente vai ter alguém assim, sim, que se aproveita. Né? Mas quem faz o esporte porque ama o esporte não é um atleta desse jeito. É um atleta que respeita o próximo. Minhas maiores amizades, mesmo não sendo jogador nem atleta de nenhum esporte, são no esporte, porque eu sempre fui um jornalista esportivo. Então, meus grandes amigos, perdemos um recentemente, o Paulão, né, lá de Paulão Esportes, grande goleiro de handebol e de futsal aqui dessa cidade, canhoto, né? E eu, como canhoto, a gente ficava doido para ver um canhoto jogar. Sim. Então, assim, porque na minha época você não via muito, hoje tem mais. Então, assim, o Paulão nos deixou aí, mas um cara que deixou um legado, deixou uma história, né? E é isso que a gente gosta muito de falar, né? A gente, quando vai participar, se você vai participar de um esporte, se dedique, porque senão você vai passar até pelo esporte. Pode até ganhar um torneio ou outro, mas acabou sua época, ninguém vai se lembrar. É isso. Eu tenho tatuado no meu peito. A primeira tatuagem que eu fiz em mim foi uma referência à equipe que eu treinava, que tem escrito respeito, honra e glória. É isso aí. Os três princípios que eu carrego comigo. Muito bem. Tem outros valores, mas essas 3 coisas eu trago comigo e carrego comigo. Falo para todo mundo, nem todo mundo sabe o que é isso. O que é respeito. Com certeza. O que é ser honrado e honrar. E ter a glória daquilo que você está fazendo, né, da melhor forma possível, sendo muito verdadeiro, pagando o seu preço, né, o preço de suor, o preço de sangue. Com certeza. E as dores que a gente sente, né, as dificuldades que a gente tem, fazer um corte de peso, só quem tá lá sabe como é. Nem me fale. Só quem tá lá. Só quem tá lá. É verdade. Se o senhor depois pesquisar, quem tiver curiosidade, pesquisa aí no YouTube, entra lá e dá uma pesquisada lá, corte de peso de lutador de MMA. Tem a Chris Borg fazendo, tem o Borrachinha fazendo, vocês vão ver o sofrimento. Você é carregado por mão dos outros, né? A gente está acostumado a ligar a televisão para ver a luta, mas não sabe o que até chegar ali dentro por trás, do ringue, o que aconteceu. A hora da luta é o melhor momento que tem. Sim, é o lugar melhor que tem aquela hora ali. Com certeza. Tomar soco e dar soco, aquele é o melhor momento que tem na cabeça de qualquer lutador. Com certeza. Por sinal, a gente tem até atleta conquistense, um amigo nosso, vou citar o nome dele aqui, que é o Thaleson Teixeira, né? Sim. Peso pesado do UFC. Aí o menino também teve muita dificuldade. E hoje, graças a Deus, tá com o nosso amigo Lino Barros, que é do boxe. E nós temos as lendas aqui de conquista que começaram todo esse movimento, né? Que o Thaleson Teixeira inclusive, ele é bem próximo do Minotauro. Sim. Também. Que são meninos que eu vi quando era criança, que aí você fica falando de 40 anos. Fora, né? Pois é, porque o pai deles a gente conhecia, então além de participar da administração municipal na época, eu trabalhava com meu pai na encadernação, a gente prestava serviço para a contabilidade dele, né? Então assim, eu conhecia os meninos, mas assim, veja, quando você aparece de novo na sua frente, são os caras que são referência no esporte. Verdade, e que com certeza não foi fácil. E o Thaleson Teixeira, ele é a revelação de um evento que a gente faz aqui, que a gente está fazendo agora dia 30 de maio, que é a 8ª edição do MG Open, né? Um evento totalmente independente. Sim. Onde a gente tem revelações, a Juliane é a revelação de lá, o Thaleson Teixeira é a revelação de lá do evento. Então assim, a gente faz um evento, como eu falo, voltado para ajudar atletas da cidade, atletas da região, para a gente vender o trabalho deles. Sim. Né? Fazer com que as equipes sejam mais vistas, fazer com que o atleta seja mais bem visto, né? Portfólio de foto, portfólio de vídeos, sabe? Para fazer com que o atleta alcance as metas dele, para fazer com que o atleta alcance o sonho dele. Com né? certeza. Porque eu acho que não tem nenhum professor que fica triste que o atleta foi mais campeão do que ele. Eu acho que a ideia é essa. É isso. Né? Eu estou treinando para ser melhor que eu. Claro que o mestre não vai ensinar tudo, porque na hora que você for tiver uma luta com ele, ele vai lhe derrubar. Mas a gente tem sempre a carta na manga. Tem sempre a carta na manga, mas enfim, né? Bom, Júlia, como é que está a sua expectativa, seu coração aí para essa viagem? Com certeza agora não é só o Mundial, você tem uma expectativa muito maior, né?
E o que você está vivendo aí nesse coração? Eu acho que mais ansiedade, né? Para chegar o momento logo. É muito especial para mim poder chegar nesses lugares. Quando eu comecei, eu nunca imaginei que eu fosse chegar onde eu tô hoje. Inclusive, quando eu lutei a primeira vez no Brasileiro, que foi quando eu comecei a dar um passo maior na carreira, eu ainda cheguei a perguntar para Sagad se ele achava que eu deveria ir. Porque eu acho que eu até comentei na segunda vez que eu vim aqui que eu não me achava capacitada para poder lutar o Brasileiro. Sim. E aí ele falou, não, vamos, vai dar certo. E aí foi quando a gente foi. E para mim é um sentimento mais de realização, poder ir para lá de novo. Quando eu fui a primeira vez, eu nem imaginava que eu conseguiria ir. E aí, ir pela segunda vez agora já é mais um sentimento de realidade, assim. Com certeza. Eu tô indo pro berço do lugar. E quando eu fui pra lá, inclusive, o tailandês, quando me viu batendo o saco de pancada, ele já falou logo, chamou Sagad, perguntou, a menina não quer lutar aqui, tem evento pra ela lutar. E já era lutas, assim, de nome, lutas com cinturão. Então, a expectativa de ir pra lá é por conta disso. Às vezes aqui na cidade, pelas pessoas que estão aqui, você é muito desvalorizado. Às vezes só quem te apoia é seu professor. Sim. E aí você chega num lugar que é o berço da parada, um tailandês olha pra você e fala, não, você quer lutar? Sim. Vê uma certa confiança em você. Então isso cria em você uma felicidade, uma expectativa. Então poder ir pra lá, poder lutar lá, é algo que tá me deixando, de certa forma, ansiosa, mas com o pé no chão também. De chegar lá, fazer o que tem que ser feito, aprender o que eu tenho que aprender. Sim. E com certeza adquirir muita experiência. E com certeza isso vai ficar para tua vida, né? Isso, enquanto com certeza. atleta e posteriormente também quando você tiver seus alunos, que aliás eu acho que você já tem no projeto, você já ajuda também lá, né? Aliás, eu quero marcar um dia para a gente vir no Inclusão em Foco falar desse projeto. A gente vem professor. sim. Agora vai ser Trazer o mestre. Vocês vão viajar quando agora? Assim, estamos querendo viajar agora em junho. Sim. Sim, só que a gente tá meio que inseguro por questões da guerra. A gente tá vendo o que resolve, verdade. né? Porque a gente, deixa a família Muito aqui, ir louco, pro outro né? lado, a 23 horas e meia de voo, ir pro outro lado do mundo, deixar sua família para trás. Pois a gente falou que tem os sacrifícios, né? Mas tem coisa que a gente consegue ser um pouco mais... Cabeça no lugar. Cabeça no lugar, pensar... Claro, o que o coração quer o que a mente tá pedindo Com certeza. Mas também tem outro lado que a gente tem que saber ter o momento certo, né? Então seria em junho essa viagem, né? Pronto, então até junho eu quero trazer no Inclusão em Foco o projeto de vocês, trazendo não só, né, o professor, você como uma pessoa que já está lá também, mas trazer meninos que fazem parte do projeto para de repente estarem fazendo e falando. Quero ir lá conhecer, quero levar meus filhos para conhecer, né? Meus filhos fazem natação. E são apaixonados. A minha filha assistiu um vídeo outro dia do Michael Phelps, ela falou, eu quero ir na Olimpíada. Aí eu falei, agora eu tô lenhado, porque eu vou ter que dar um jeito nessa menina ir para a Olimpíada. Então, assim, e são os exemplos que eu só mostro para ela, atletas que eu vejo como exemplo. Né? Então, assim, eu quero levá-los para conhecer essa realidade também, porque faz parte. Minha filha tem deficiência, então a gente já tem que ver um campo muito maior para a gente pensar a vida dela, onde ela vai, como ela vai, com quem ela vai. Né? E aí esses locais é que a gente precisa falar assim, eu preciso que ela conheça. Sim. Né? O senhor falando de referências, a mãe de Juliane, quando ela foi viajar comigo, a mãe dela chegou para mim e falou assim, eu não sei se ela ouviu, a mãe dela falou assim, Sagad, tô te entregando algo que o que eu tenho de maior valor, que é minha filha. Cuida de minha filha para mim. E eu vou falar para você uma outra coisa. Quando eu comecei no esporte, o professor ia ter, por exemplo, jogos abertos do interior. E eu ia fazendo cobertura pela Bandeirantes na época. E eu via os treinadores, Ronaldão, Sivaldo, Daniel, Germínio, professor Dalmácio, essa galera fazia uma carta, mandava para os pais falando da viagem e ia na casa de cada um falar da viagem. É assim, é assado, a regra é essa, vamos ficar num colégio, dormir no chão de uma sala, mas ninguém essa de sair e tal. Eu nunca vi, em 42 anos de rádio, nenhum pai para aqueles professores daquela época, hoje eu não acompanho e não tenho visto até acontecer nessas competições assim, mas eu nunca vi nenhum pai negar, meu filho não vai com você, porque o professor, o treinador sempre foi uma referência. E é por isso que é importante, e esse papel que você exerce na vida dessas pessoas é de extrema importância, porque você é referência não só para eles, mas também para as famílias. Sim, o senhor falando isso, agora em janeiro, o senhor falou de canhoto, eu lembrei de um aluno meu, um parceiro nosso de treino, faixa roxa de jiu-jitsu,
foi meu aluno de Muay Thai, foi competidor meu parceiro de treino, e que foi um filho para mim, que faleceu por questões de negligência médica. Olha aí. Aqui na nossa cidade. Nossa. Que era treinador também lá do nosso projeto. Então, assim, o senhor falando de referência, esse menino, ele aprendeu coisas comigo que ele reproduzia para as crianças. Sim. Cara. É isso. E não era sobre luta. Não, com certeza, é pra vida. A luta é o que eu falo com eles, é a cereja do bolo. Com certeza. E acho que a luta maior é essa, tudo no que está em torno, até chegar no esporte. Até chegar. A luta aí é só, tipo assim, eu falo que a luta é só a ferramenta. Sim. É tudo que vem antes. Tem outras coisas que não tem nada a ver nem com luta, é só pra gente ir curtindo o esporte. Pois o esporte com certeza. O lazer pra gente é o esporte. Pode ter. É tudo que vem depois, ou antes, né? O orgulho que eu tenho na minha casa quando eu abro ali a minha bagagenzinha lá, que tem as medalhas que eu ganhei correndo. Minha filha me perguntou: papai, quantas vezes você ganhou uma corrida? Eu falei: 2. Na minha categoria. Sim. Né? Mas todas essas medalhas aqui eu fiz e completei a prova. Para mim era a grande vitória que eu tinha. Eu completei a de 5, de 10, de 15. Quando eu ia para meia maratona, veio a pandemia, aí eu aposentei. E aí não consegui voltar ainda, porque na pandemia nasceu meu filho mais novo e agora os horários correram, mas a gente ainda tem essa expectativa de voltar. Já vou voltar para a categoria 6.0. Jovem! Mas, enfim, né? Isso é que eu acho que é o mais bacana, né? Cada competição que você vai, que você entra, que você sai. É só chegar ali, você sai outra pessoa, mais feliz, você sai animado, você faz amigos. Eu falo que independente do resultado, se você não ganhar a competição, você ganha, como é que eu posso dizer? A experiência. Com certeza. Um sai campeão do evento, mas os dois são 2 campeões. Um sai com experiência, com aprendizado gigantesco. Porque se você perguntar para ela qual foi a luta que ela perdeu, por que ela perdeu, ela falou: perdi, mas porque eu não fiz isso, aquilo. Ou seja, ela já sabe o que ela precisava fazer para ela ter ganhado a luta. Exatamente. Sem eu falar nada. Exatamente. Professor, foi uma honra recebê-lo aqui no Giro Esportivo. Eu tenho assim uma alegria muito grande quando eu recebo pessoas que têm algo para trazer de mensagem para as pessoas e que vai marcar. Essa entrevista está ao vivo no YouTube, no Facebook. Daqui a pouco eu vou editar novamente para botar o nome de cada um de vocês. Eu quero que você me mande o nome do projeto de vocês, endereço, que eu quero inserir no vídeo também para que as pessoas possam conhecer, certo? Porque essas coisas a gente precisa divulgar, porque o esporte precisa ser divulgado. Deixa só um trechozinho pequeno aqui, que é mediante a minha fé, né? A Bíblia fala que a vida é como neblina, né? Sim. Que é curta e passageira. Verdade. Que vem logo passa, não é isso? Então, assim, curta a vida da melhor forma, de forma justa, de forma respeitosa, de forma leal. Honre pai, honre mãe. E o resto é só o resto. Com certeza. Juliane, prazer recebê-la aqui no nosso programa. Seja sempre muito bem-vinda aqui. Cada vez que você vem, você vai mais bem acompanhada ainda. Daqui um dia a gente vai fazer o programa direto de lá para transmitir para o pessoal, porque eu fico muito feliz de ver uma jovem da tua idade que tem uma cabeça tão boa, que sabe que tem o esporte, assim, uma referência tão bacana. Eu tenho certeza que você e vai ser exemplo para muita gente. Obrigada, Júnior. É um prazer estar aqui de novo. Agradecer principalmente pelo seu apoio, né? Eu acho que um atleta sem apoio é um atleta que não vai conseguir seguir em frente. Então, o seu apoio é muito importante para a gente, seja para divulgação, para ajuda. É muito gratificante poder ter alguém que recebe a gente assim com tanto carinho, com tanto apreço. E espero poder vir aqui mais vezes. Da próxima vez a gente vai vir aqui, vamos trazer o mestre Ney, né, para poder conversar. Ali gosta de conversar. Faixa preta. Bacana. É um cara que é referência no projeto, né, que foi o fundador do projeto, tá com ele acho que há 8 anos, né? O projeto tem aí 8 anos, começou na frente de uma igreja e hoje já abrange uma quantidade enorme de pessoas. Bacana. Então vai ser um prazer voltar aqui, voltar com eles, trazer o pessoal para falar um pouquinho do nosso trabalho. Já está marcado, só falta a gente agendar agora. Pronto.